muito ansiosas, como a Jaque falou, angustiadas, né? Aquela coisa, aquele aperto, aquele medo, uma ansiedade de como vai ser o futuro, será que eu vou perder alguém? A questão do emprego, do trabalho, né? A gente mesmo que é funcionário da prefeitura, várias vezes nosso salário foi para votação, e isso traz um desespero e uma preocupação. A questão da insegurança com relação às pessoas que nós amamos, a nós mesmos, né? Como vai ser o depois? E aí, você, como especialista em neuroaprendizagem, né? Já deve conhecer muito mais o cérebro que eu, porque eu comecei os meus estudos recentemente. A gente sabe que o cérebro, ele cria como se fosse assim, um banco de imagens, né? E a partir dali, ele vai criando sentimentos. É isso mesmo? É exato, perfeito. E aí, como que, com base nisso, pensando nisso, como que a gente consegue fazer para dominar esses sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade? Eu só vou colocar um pouquinho a minha experiência sobre, já vou dar a resposta, mas é Tá. da minha experiência, não uma resposta, né? Sim, vamos lá. No início da pandemia, eu estava acompanhando muito, tudo. E aí, realmente, eu estava ficando de um jeito assim, difícil, estava difícil. E aí eu criei estratégias para mim, para eu não ficar pirada, porque eram tantas incertezas. E aí eu falei, quer saber, eu não vou ver mais nada. Só que a gente é curiosa, né? E eu gosto de ficar Claro. bem informada. Mas eu cheguei num momento que eu precisei me desligar, de não saber o que acontecia, porque eu percebi que estava me fazendo muito mal. Então, eu queria Sim. que você falasse assim, como que a gente pode dominar? Contando ainda o sentimento de querer saber o que está acontecendo. Sim. Você falou, eu estou perguntando e estou dando a resposta, né? Mas é minha experiência pessoal. Mas é exatamente isso mesmo. O que aconteceu de início, e é uma coisa que nós já tínhamos antes, mas que se intensificou, é a quantidade de informação. Porque antes a gente está saindo para a rua para trabalhar, para estudar, para fazer mil tarefas, você seleciona lá o que você quer consumir como informação e acabou. Com essa pausa, eu falo que a pandemia ela não causou, mas ela revelou algumas Emergiu, realidades, algumas situações. Então, com essa pausa e tudo que cerca o que é novo, despertou, né, uma corrida frenética pelo consumo de informação. Infelizmente, né, a gente falando da questão do cérebro ele acaba gravando mais, né, e isso é provado cientificamente, através de imagens e estudos, ele grava mais aquilo que é ruim, as memórias ruins, do que as memórias boas, né? Infelizmente, podia gravar muito mais as boas. Por isso certeza. que a gente tem que encher o nosso cérebro de coisas boas, para a gente poder compensar. Então, essa busca desenfreada por muita informação, a gente passou a consumir muito. E a gente acaba ditando a nossa vida, o nosso cérebro, ele acaba se alimentando disso. E isso é um gatilho super potente para despertar a ansiedade, essa angústia, essa inquietude, todos vão experimentar, né, em um momento, em outro, a sensação de ansiedade, né, devido à questão que a gente está vivendo. Mas quando eu alimento o meu cérebro de muitas informações negativas, de estatísticas de mortes, como eu cheguei um dia no horário do almoço, aquele dia foi para mim o basta. Eu estava como você, Aline, uma consumidora voraz, porque você tem a curiosidade e, além da curiosidade, a gente tem a necessidade de querer dominar aquilo, de querer dominar um assunto, Né? de estar à frente, de estar a par. E o SPTV, ele abriu a edição dele do almoço mostrando as covas. Eu falei, não. Eu falei, eu sou do grupo de risco porque eu tenho diabetes. Eu falei, não posso deixar isso pautar os meus sentimentos, as minhas emoções. Porque aí a gente abre espaço para o desespero, para o alarmismo,
né? Você não é difícil num momento desse você pensar coisas boas, se você só está se alimentando de notícias ruins. Então foi quando eu falei, não, a gente vai estabelecer uma rotina, né? Que eu acho que isso serve para adulto e para criança, do, de como vai ser o nosso dia. Estávamos eu e meu marido fazendo home office, então o home office facilita você estar ali olhando a TV ou tá aqui na internet buscando informação. Eu falei, não, a gente vai fazer uma peneira da informação que a gente vai consumir. Porque é o que a gente pode fazer por nós, pela nossa saúde emocional, pelo nosso bem-estar. Porque a gente não consegue dominar, né, como você falou ali, as nossas emoções. O medo, a incerteza, a insegurança, mas a gente consegue criar estratégias para lidar e para amenizar tudo isso, para não permitir que tudo isso nos leve a adoecer. O que leva ao adoecimento é a permanência dessas questões, desses sentimentos e o experimento desses sentimentos num alto grau. Então, quando você está muito ansiosa, você vai adoecer, né? A ansiedade, ela é benéfica, nós precisamos sentir porque ela nos protege, né? Nossa, explica isso, pelo amor de Deus. Aquele friozinho na barriga, aquele medo, né? Quando você vai fazer uma apresentação, que você se preparou, né? Você vai apresentar um artigo, você vai falar, né, com um grande público. É normal, é saudável. Agora, a ansiedade que te paralisa, né, que te traz sintomas que você confunde até com será que eu estou infartando? Né? Muitas pessoas falavam, é Covid ou é ansiedade? Por quê? Porque falta o ar, porque você tem a visão... São inúmeras, assim, se eu descrever aqui, são vários sintomas. Então, a gente precisa, né, primeiro, fazer ter um crivo do que a gente consome, colocar ali um pare, um basta, e é só a gente que pode fazer isso. Tomar muito cuidado como se dão as nossas relações interpessoais, porque às vezes a gente acaba sendo alimentada por relações tóxicas. Eu não sei se vocês já conhecem, mas existem muitas pessoas assim, que elas só falam de tragédia. Todo mundo conhece. Né, todo mundo deve conhecer alguém que, né? Então, assim, evitar, né? A gente tentar ter conversas mais amenas, conversas mais soltas, conversas mais positivas, fazer mais leituras positivas, assistir coisas positivas, né? E porque a gente precisa alimentar o nosso cérebro, a gente precisa alimentar esse banco de memória, né? Para que a gente possa, na hora do aperto, ter aonde buscar refrigério. Muito interessante isso que você falou. Eu procurei fazer isso, procuro, né? Hoje eu ainda seleciono muitas informações que eu consumo, evito muito telejornal. Eu assisto uma vez por semana, às vezes, para ver, para ter um panorama, mas assim, eu quero a informação que eu quero saber, eu vou lá e busco e pronto, para não limitar. Eu acho que os pensamentos também, a gente precisa ter um controle do que a gente pensa. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido, porque por alguns momentos na minha vida, a minha cabeça parecia assim uma loucura, eram muitas vozes, né? Eu estava lendo esses dias sobre as vozes da nossa mente, da nossa cabeça. Então, eu acho que esse é o momento para a gente também ter esse controle. Opa, isso que eu estou pensando não é legal. Trocar o pensamento. Eu falo comigo mesma. Poxa, Aline, isso é coisa para se pensar? Não, e mudo o que eu penso. E isso ajuda a manter um equilíbrio emocional. Então, eu acho que essas estratégias, elas são muito importantes. E também, mesmo estando em casa, buscar atividades manuais, né? Igual eu gosto de cozinhar. No começo da quarentena, eu cozinhei muito. Era o meu refúgio. Né? Outros desenvolveram habilidades com artesanato que nem imaginavam que tinha. Então, tem muitas coisas que as pessoas acabaram se descobrindo também nessa quarentena em busca, acredito, dessas estratégias, né? Para não acontecerem. E a gente viu aí pessoas se revelando com coisas que nem elas imaginavam, né? Então, isso
mostra a busca também das pessoas e a consciência de que elas têm que buscar estratégias para estarem bem. Sim, porque o que, assim, de tudo, né, a gente pode fazer uma leitura dessa crise, dessa pandemia. A primeira coisa é que a gente tem muita dificuldade de lidar com as fragilidades. E foi um momento onde eu costumo brincar que assim, foi colocado no telão do mundo, assim, a nossa fragilidade. Olha o quanto você é frágil. Se admitir frágil, né? Admitir que nós não temos o controle das coisas, porque um vírus invisível que causa todo esse estrago e que coloca todo, né, uma classe acadêmica, médica, de cientistas, né, nessa luta, né, que estamos pelas medicações, pela criação de vacina. Então, a gente vê o quanto nós, enquanto ser humanos, somos frágeis e somos suscetíveis, que nada daquilo que a gente corre tanto para ganhar, né? E a gente tem uma vida muito louca, né? Acho que a maioria das pessoas, né? É um, é dois, é três empregos, chega em casa e é marido, criança, filho, né? E de repente, meu Deus, você vê tudo isso ameaçado, né? Isso traz uma ansiedade absurda, porque as nossas certezas passam a ser questionadas, né? Então, encontrar recursos nesse momento é um desafio, além de todas as adaptações, porque aí você, né, muitos passaram a conviver, marido e filhos, né, e você tem que pensar em você tem que ser mãe, professora, as aulas online, o caos se instalou, né, e é claro que do caos a gente consegue tirar coisas boas, mas a pergunta é como, né, como que eu faço, como eu lido? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, a gente tem que ser muito generoso com a gente mesmo. E eu falava para a Aline, os professores, né, é uma classe que assim, que está de parabéns, toda honra aos profissionais de saúde que estão lá na guerra de frente. Mas a gente também merece, né, essa honra, porque você ser mãe, e ser professor do seu próprio filho, e ser professor, né, como trabalho, né, gerador da renda para o seu lar. Gente, não está sendo tarefa fácil, né? E é o que a Aline falou muito bem, né? As pessoas estão se reinventando, estão buscando estudar, estão buscando se aperfeiçoar, estão buscando, né? A gente está fazendo, como diz o ditado, das tripas coração, para que as coisas continuem caminhando. Então, é um momento que a gente tem que ser muito generoso e e essa ansiedade é normal devido ao momento que a gente está passando. Então, a gente não precisa sair desesperado, achando que a gente está, né, doente, porque para o momento que a gente está passando, tudo isso é muito cabível, é muito pertinente dentro daquilo que a gente está vivendo. Claro que se você vê que isso está saindo, né, fora dos parâmetros aceitáveis, que está te causando um mal que você não consegue tocar a sua vida adiante, né, você precisa de ajuda, os profissionais, né, estão aí para trabalhar, para ajudar você a atravessar isso. Mas a gente precisa se olhar com muito carinho, muito respeito. Autocuidado, que hoje é muito, né? E autoconhecimento.